Olá, amigos e amigas, vamos às dicas litúrgicas. Estamos na dica 12ª. Vamos tomar um cafezinho comigo? Melhor coisa para acolher alguém em casa é um cafezinho. Hoje, na dica litúrgica, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para ver o que você acha. As intenções da missa. As pessoas vão na secretaria ou em alguns lugares até um pouco antes da missa para marcar as suas intenções. Vale a pena isso? Alguém uma vez me disse, a pessoa já morreu faz 10 anos, 5 anos, e se foi para o céu já foi, se não, se está no purgatório, as pessoas falam desse jeito. Para que a gente vai celebrar na intenção de alguém que já morreu faz muito tempo? E qual é a resposta disso? Bom, as intenções que nós colocamos na missa é um costume antigo da igreja, de colocar as intenções, seja ação de graças, seja para os falecidos. A propósito disso, depois nós temos que refletir um pouco sobre o Ano Santo que nós estamos vivendo com as indulgências, né? Aí vem a questão das indulgências, que também a gente precisa, no outro episódio, falar sobre isso, mas hoje estamos falando sobre as intenções. A intenção de missa significa que o padre, quando for celebrar a missa, ele não vai rezar naquela intenção. Ele vai colocar aquela intenção na Eucaristia, que ele vai presidir. Que ele vai, como ministro ordenado, um presbítero ou um bispo, ele vai colocar na mesa da Eucaristia aquelas intenções que lhe foram confiadas pelos fiéis. Não é ele. Na Eucaristia, quem reza não somos nós, não é o padre, é o próprio Cristo. É o Cristo que usa a voz do ministro, usa o seu corpo para se dirigir a Deus. Daí vem a palavra sacerdote, né? Sacerdote é o sacer, o sagrado, ou pontífice, aquele que faz a ponte entre Deus e a humanidade. Nós não somos pontífices. De certa maneira, nós não somos sacerdotes. Cristo é o único, sumo e eterno sacerdote. Ele é o pontífice. O nosso ministério está ligado a Cristo. Portanto, na missa, quem reza não somos nós, é o sacerdote que é Cristo. O nosso sacerdócio é derivado, né? Ele não é original, ele é derivado do sacerdócio de Cristo. Aliás, um sacerdócio que é partilhado com todos os fiéis, com toda a igreja, pelo batismo, naquilo que nós chamamos de sacerdócio comum de todos os fiéis. Nosso sacerdócio é ministerial. Portanto, as intenções são colocadas. E tem valor? Claro que tem, porque não é o padre que vai rezar, é Cristo que está dirigindo-se a Deus Pai através do ministro ordenado naquelas intenções que lhe foram confiadas explicitamente pelos fiéis. E alguém diz, mas para um fiel que faleceu, tem valor? Claro que tem, porque as orações são dirigidas a Deus. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Então a oração que você está dirigindo a Deus, porque Deus pediu que nós rezássemos, né? O próprio Jesus fala isso. A oração que nós fazemos hoje, quando ela chega ao coração de Deus, ela não tem tempo. Então ela é aplicada a qualquer momento. Ou seja, não é que eu vou dizer que aplica ao passado, não é, porque Deus não tem passado. Então, explicando melhor ainda, com mais clareza,
Então, se você faz a oração, se o padre aplica uma intenção para um falecido há 20 anos atrás, Deus está no momento em que ele morreu. Para nós passaram 20 anos, mas para Deus não passou nem um segundo. É um eterno presente. Aquela oração tem validade e terá validade até o fim dos tempos, tanto quanto nós rezamos para o futuro, quanto para o presente. Para Deus é um eterno presente. Então é válido sim pedir as intenções na missa. Agora, não pode fazer um abuso de escrever várias, tem alguém que manda uma folha inteira de intenções. Não, calma. E principalmente em alguns lugares onde é permitido uma pequena oferta das intenções de missa, que é permitido até pelo direito canônico. Mas a maior parte já extinguiu essa taxa, mas em alguns lugares tem e tem direito de fazê-lo. Aí a pessoa, nas intenções comunitárias de missa, coloca muito para ter lucro. Não é assim que funciona. Aquilo ali, a parte da oferta e as intenções, são duas coisas diferentes. Então, não queiram aproveitar como negociante. Outra coisa também muito importante, é só no Brasil que tem esse tipo de intenções chamados de intenções comunitárias, onde o padre aplica várias intenções numa mesma missa. Em outros países, não. É uma intenção para cada missa. A intenção com dia e hora marcada se chama intenção marcada, com dia e hora. Então você chega e pede o padre tem um livro em país onde há muitas missas, muitos padres, aí ele pega a agenda e coloca, e depois de colocar aquela, não pode colocar outra. Então, às 9 horas da manhã tem esta intenção, ação de graças por fulano de tal, pelo falecimento de fulano de tal. Não pode ter duas intenções, não é comunitária, é uma só, data marcada. Se não há data marcada, então chama-se missa manual. Quando o padre não tem a intenção, então ele coloca a intenção que foi marcada sem data. Aí chama-se missa manual. Essas são as intenções, e no Brasil é um pouco diferente, existem as intenções comunitárias e, portanto, podem se marcar várias outras intenções. E, por fim, a missa gregoriana, as intenções de missa gregoriana. São 30 missas seguidas, só aquela intenção, seguidas, um dia após o outro, não pode saltar, e que o padre celebra numa intenção de um falecido. Chama-se missa gregoriana porque foi instituída pelo Papa Gregório. E segundo o Papa Gregório, o falecido que estiver purgando as suas penas e receber as 30 missas, após essas 30 missas, a pessoa será introduzida no reino do céu. Não tem mais que purgar as suas faltas. Bom, depois a gente pode explicar isso um pouco mais, mas por hoje fica por aí. Grande abraço. Cafezinho.